Pensar é grátis, não fazê-lo sai caríssimo. Com isso em mente, vamos começar a fazer uma reflexão a respeito de saúde. A gente sabe que no Brasil, 72% das mortes são por conta de doença crônica não transmissível e 30% é doença cardiovascular. Ok? Aqui nós temos uma estatística das principais causas de morte no Brasil em 2023. Tivemos quase 1,5 milhão de mortes, a grande maioria, a quase 400 mil, por doença cardiovascular, em segundo lugar, câncer, em terceiro, doença respiratória, e em quarto lugar, as causas externas, outras, né? As doenças crônicas não transmissíveis a gente considera como sendo tanto a cardiovascular quanto o câncer, que são doenças prolongadas que não se transmite de uma pessoa para outra, não pega, né? Então, nós temos esses distúrbios que contribuem para a doença cardiovascular. A hipertensão arterial, né, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, a dislipidemia, que são os distúrbios do colesterol, o tabagismo e o sedentarismo, que são coisas que a gente tem na nossa sociedade atual, infelizmente, né? Muito. Os principais eventos cardiovasculares, quais são eles, né? A doença arterial coronária, né, que leva ao infarto, o famoso infarto. O acidente vascular cerebral, que é o AVC ou o derrame, como popularmente conhecido. A doença arterial obstrutiva periférica, aquelas que podem evoluir para gangrena de membros inferiores, por exemplo. A insuficiência cardíaca, porque o próprio coração, quando ele deixa de ser irrigado corretamente, ele vai perdendo a força de contração e vai caminhando para a sua insuficiência. E a insuficiência renal, porque se o rim não recebe o sangue suficiente, ele não consegue dar conta do trabalho dele, que é filtrar o sangue e pôr para fora as toxinas. Nós temos uma forma de calcular o score de risco global, de ter uma estimativa desse risco para eventos cardiovasculares. A gente se baseia em algumas avaliações, na avaliação clínica, que leva em conta idade, sexo, história familiar, história pessoal, o nível da pressão arterial, se existe tabagismo, obesidade, sedentarismo, se tem algum distúrbio do colesterol, se tem diabetes. E os exames laboratoriais. A gente faz esses exames laboratoriais e com isso a gente consegue calcular o score de risco, que pode ser um risco baixo, que é uma probabilidade de ter algum evento em 10 anos, um evento cardiovascular. Pode ser um infarto, um derrame ou outro daqueles que a gente falou. Com esse score a gente vê se o risco é baixo, intermediário ou alto, né? E daí a gente indica o que fazer para ficar no baixo, né? Como que a gente faz para melhorar o score de risco de ter alguma coisa? É com isso, o nosso menu. Atividade física regular, cuidar da alimentação, não fumar e beber o menos possível bebidas alcoólicas. Esse é o menu da mudança de estilo de vida. Em segundo lugar, né, tem o câncer. Aqui nós temos os 10 tipos de câncer mais comuns por sexo, né? A gente vê que nos homens, o primeiro é a próstata, o segundo o cólon ereto. Nas mulheres, o primeiro é mama e o segundo o cólon ereto, né? Câncer de próstata, o objetivo é a gente fazer a detecção precoce. Então, começar a vigilância anualmente, a partir dos 50 anos, através do TSA, que é um exame de sangue, e do toque retal, sabendo que os bons hábitos de vida protegem dessa neoplasia, mas sendo que o objetivo é a detecção precoce. Para isso, tem que ficar atento. Câncer de mama, também busca-se a detecção precoce, através do quê? Autoexame. Então, a mulher deve conhecer o seu corpo,
observar, ver como é que está, se tem alguma alteração de pele, de cor nas mamas, tem que ficar atenta. E a mamografia, o protocolo atual do Ministério da Saúde é que ela seja feita a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, né? Então, a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. Isso na população geral. Nas mulheres que têm um antecedente familiar de câncer de mama em pacientes, parentes mais jovens, isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Aqui também os bons hábitos de vida protegem. E o câncer de intestino grosso, esse efetivamente pode ser prevenido. E nós temos a campanha de prevenção do câncer de intestino grosso aqui na Unicamp. Agora, em 2025, é o nosso 13º ano seguido que a gente leva essa campanha. O rastreamento deve ser iniciado a partir dos 50 anos de idade, com o teste de sangue oculto nas fezes feito anualmente. Fazendo o rastreamento, você consegue um diagnóstico precoce. E se a pessoa já tem um câncer, né? Mas você consegue um diagnóstico precoce, que aumenta a chance de cura em 90%. Então, ele efetivamente pode ser prevenido, o câncer de intestino, porque ele começa numa lesão benigna. Então, fazendo isso a partir dos 50 anos de idade, a gente consegue tirar essas lesões benignas que, com o passar do tempo, podem se malignizar. Câncer de pulmão, que é outra patologia bastante frequente. 99% deles são relacionados ao hábito de fumar, tanto o cigarro de papel tradicional, quanto o tal do cigarro eletrônico, ou qualquer outra forma, tá? 99% dos cânceres, são relacionados ao hábito de fumar. Então, aqui também, para prevenção do câncer, nós entramos de novo no menu. Bom, atividade física regular, alimentação equilibrada, não fumar e reduzir ao máximo o consumo de bebida alcoólica. Doença respiratória não câncer. Aqui também bons hábitos de vida protegem. Nós temos as clássicas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em alguém que tem enfisema pulmonar ou bronquite crônica. São 2 doenças pulmonares obstrutivas crônicas, também causadas pelo hábito de fumar em primeiro lugar, né? Então, a bronquite crônica, ela é uma inflamação da parede interna do brônquio. Inflama e aumenta a quantidade de muco de secreção. Então, obstrui a via aérea e dá dificuldades respiratórias. E o enfisema é já mais da pontinha, dos alvéolos, que é a unidade que faz a troca do oxigênio, que purifica o sangue. A destruição desses alvéolos. Eles vão crescendo, se unindo e perdendo elasticidade. Com isso, perde a capacidade de oxigenação do sangue, levando a comprometimento do organismo como um todo. De novo, a prevenção é aqui, no menu de mudança de estilo de vida. Atividade física regular, alimentação equilibrada, não fumar, beber o menos possível. Óbitos por causas externas no Brasil, em 2023, né? Nós tivemos, a maior parte desses óbitos foram 154.200, mais ou menos, óbitos em 2023, por causas externas. A maior parte deles, agressões, né? Aí vem, o segundo lugar, as lesões acidentais, os acidentes, quedas de altura. Em terceiro lugar, os acidentes de transporte. Depois, as outras causas, né? As indeterminadas, lesões por situações de conflito, lesões por complicações por tratamentos hospitalares, causas outras externas, né? E as causas aqui, como
quarto lugar, as lesões voluntariamente provocadas, né? Então, são uma causa que tem que ser lembrada, para as quais também os bons hábitos de vida protegem, né? Uma coisa importante da gente lembrar é a violência doméstica e familiar. O maior número acontece contra a mulher. É uma coisa até tradicional, né? Porém, a gente não pode esquecer que também acontece contra os homens. Pode acontecer bilateralmente, né? Então, aqui, um homem sofre violência de sua namorada ou esposa a cada 14,6 segundos no mundo. Então, existe violência entre os gêneros. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e tentar sair desses ciclos. Quando se percebe, é importante que a gente saia desses ciclos. Os acidentes de trânsito, a violência no trânsito, né? É uma outra coisa que também assola a nossa sociedade. E a gente é importante falar sobre a prevenção do suicídio, que também é uma causa importante de óbito e relacionada muitas vezes com as situações familiares, mentais. Então, todos têm que ficar atentos para isso. Nesse caso, também os bons hábitos de vida protegem. Então, atividade física regular, que propicia diversão, socialização, isso é importante para a saúde mental. A alimentação adequada, que também propicia uma vida mais equilibrada, melhorando condições de sono, inclusive. Não fumar, não beber e não usar substâncias psicoativas. Lembrando aqui esse item também, ok? Isso tudo é importante. Então, aqui, o que vem a ser saúde? Como que a gente define saúde? Depois que nós vimos todas essas causas de não saúde, o que é saúde? Lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde definiu como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Complicado, né? Perfeito. Acho que ninguém tem saúde se a gente pensar em perfeito. Então vamos colocar uma coisa mais real, né? Mais possível. A gente não pode dizer que é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade? Acho que fica mais legal assim, né? Então vamos pensar em equilíbrio. O ser humano, o que é? É um corpo, uma mente e um espírito. E isso tem que estar em equilíbrio, para que a gente tenha uma vida legal, né? Que a gente tenha condições de desempenhar os nossos papéis na sociedade e lutar e progredir como seres humanos, né? O que o SECOM tem para oferecer? Temos vários programas, a gente foca muito na prevenção de agravos. Então, o que nós temos? Nós temos o Mexa-se, nós temos o Nutriação, nós temos o Cuide-se, grupo de diabetes, o atendimento ao tabagismo, o Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS, a campanha de prevenção do câncer de intestino grosso, as práticas integrativas e complementares e o atendimento à dor crônica, entre outros. Então, eu convido vocês a entrarem no nosso site www.secom.unicamp.br para conhecer esses programas de promoção e prevenção. Porque a gente fala como as nossas avós, né? Em saúde, prevenir é melhor do que remediar, como em tudo, né? Então, mexa-se, atividade física, nutriação, a reeducação alimentar. Para aqueles que são portadores de doença crônica, como pressão alta, distúrbio do colesterol, diabetes, tem o Cuide-se. Temos o grupo de diabetes, que oferece orientações
palestras mensais, o atendimento a quem quer deixar de fumar, tem aqui, que é o atendimento ao tabagismo. Quando a campanha de prevenção do câncer de intestino grosso chegar na sua unidade, se você tem 50 anos ou mais, se inscreva e participe, tá bom? Então, nós convidamos vocês para isso. E a nossa ideia é sempre essa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o convite é, vamos lá, vamos aproveitar inclusive esse curso para pensar em começar algumas mudanças para ter um novo fim.